Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa entre eu, Thaís e Natália no Hematotalks. A ideia novamente, que a gente trouxe aqui para o Hematotalks são as principais dúvidas dos pacientes. Responder perguntas. Exatamente, não só focar nos últimos dados, nas últimas inovações que tem com a hematologia, que às vezes a gente traz aqui com muita ênfase, muita empolgação, mas tentar voltar para o básico e tentar voltar para os meses de conscientização. Então a gente teve em episódios anteriores o mês de conscientização da leucemia e tá tendo o mês de conscientização do mieloma múltiplo, né? Márcio Borgonha. Então, hoje a gente tem que trazer as principais perguntas que os pacientes fazem à internet, no YouTube, no Google. Então, a gente tentou levantar quais são as perguntas que os pacientes ou que as pessoas fazem sobre mieloma. Então, tá quase virando um quadro isso, exatamente. Né? Quais são as perguntas? De novo, o que a gente traz aqui, às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, têm medo de perguntar e acabam usando a ferramenta da internet para tentar. E aí, eles têm às vezes bases não muito confiáveis, respostas inadequadas ou muito generalistas. Então a gente vai tentar responder aqui de forma um pouco mais simples as principais dúvidas que surgem inclusive também no consultório, né? E acho que assim, mieloma é mais abstrato ainda, né? Mieloma múltiplo. Mais de 90% dos pacientes, acho que pode beirar uns 95% dos pacientes nunca ouviram falar dessa doença. Assim como os familiares. Muita gente questiona, inclusive, que isso seja uma doença oncológica, né? Porque não chama câncer de alguma coisa, chama mieloma múltiplo, né? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que eu gostaria que tem no Google, né? O que é mieloma múltiplo, doutora Nath? Bom, então, acho que essa foi uma das mais difíceis perguntas para quando eu comecei, né, a carreira, assim, para responder, porque eu falo, nossa, como eu vou explicar isso para o paciente? Porque é tão abstrato. Mas vamos lá. Então, aqui a célula que está doente, a célula de interesse, é o plasmócito. O plasmócito é uma das células dentre os glóbulos brancos. Ele não aparece normalmente no hemograma, então isso já é um dos desafios de explicar sobre isso, porque ninguém leu ali no hemograma, ele não aparece lá. Ele geralmente, então, ele tá na medula, em uma pequena quantidade, e aí esse plasmócito, que é uma célula, nada mais é do que um linfócito B maduro, muito maduro, ele vai ficar doente, e ele começa a produzir proteínas erradas em excesso. Então, também, quando a gente fala de mieloma múltiplo, a gente tem mais sobrenome, né? É tipo sobrenome de rei, assim, né? Tem um monte de nome. É mieloma múltiplo, IgG-kappa, IgA lambda, cadeia leve kappa. Por quê? Esse sobrenomezinho é justamente a proteína que o mieloma está produzindo de forma errada e que começa a acumular. E lembrando que a gente tem plasmócitos normais, né, no nosso organismo. Por quê? Porque esse linfócito, quando ele se matura, essa célula é específica, capaz de ser a produtora de anticorpos. Então, quando a gente é exposto a algum agente, por exemplo, influenza. Covid. A gente falou muito disso na época do Covid, na pandemia. Exato. Aí a gente vai ter a diferenciação do linfócito, ele reconhece como um agente estranho, aí ele vai montar uma resposta do organismo a esse agente estranho, e é uma resposta. Tem respostas inespecíficas e tem respostas específicas. Nas respostas específicas, a gente termina com a produção dos anticorpos, que ficou muito conhecido realmente no Covid, IgM, IgG. Então, essa é a célula produtora. Que mostram mesmo pra gente se é uma doença recente, se é uma doença mais antiga, ou se é até uma resposta vacinal, né? Às vezes os pacientes chegam com exame de infecção. Eu tô com infecção. E você, não, calma, isso aqui é porque você tomou vacina, ou porque você teve, mas teve no passado, ou não, teve agora mesmo. Bom, então são esse mesmo IgG, IgM, mas que tá doente. Então não tá produzindo o anticorpo frente necessário. A alguma coisa, né? Ele resolveu produzir, a célula ficou doente por mutações específicas e começou a produzir essa proteína de forma desordenada e não contra nada, né? E aí entra já justamente um dos sintomas do mieloma, que é outra pergunta. Um dos sintomas do mieloma pode ser infecção. Sim. Então, justamente por você direcionar, né, de novo, a produção para uma única proteína e de forma errada, você diminui as outras proteínas e também diminui o que deveria ser normal. E ter infecção faz parte da doença. Então, isso também é um ponto super importante. Infecção, febre, etc. Geralmente são infecções de vias aéreas, né? Então, as sinusites, pneumonias, elas fazem parte da doença, independente do tratamento. Mas
mantra principal, e a doutora Vânia Hungria, que é a nossa professora e etc., ela fala que a doença mais bonita e mais complexa da medicina, ela caminha com o que a gente chama, com um acrônimo que a gente chama de CRAB. O que é o CRAB? É o C de cálcio. Ele vem do inglês, né? Isso. O R de rim, o A de anemia e o B de bone, que é o osso. Então, esses são as manifestações clássicas do mieloma múltiplo. E por quê? Vou tentar explicar cada uma delas. Não, então, o C do cálcio, nesse plasmócito doente, ele ativa células específicas no osso, né, que vão reabsorver o osso e fazer as lesões ósseas e jogar o cálcio no sangue. Então dá um aumento de cálcio no sangue. Isso. A gente vai ter o A de anemia, porque esses plasmócitos, essa célula doente, ela infiltra retrogradamente a medula e ela ocupa o espaço da medula, ocupa o espaço das outras células. Então, de novo, a gente deixa de produzir adequadamente. E a gente tem o R de rim, então, porque essas proteínas doentes acabam entupindo, né, os tubinhos renais, os túbulos renais e danificando e tendo toxicidade. E aí a gente tem o cálcio, que eu já expliquei, que é jogado na circulação, e o B de lesões ósseas, que é provocado justamente por essa célula que vai lá e reabsorve e destrói e faz lesões líticas. Mas, dos principais sintomas, o que a gente mais vê é dor óssea, né? Então é sempre um alarme a gente reforçar o diagnóstico de mieloma, o diagnóstico diferencial de mieloma para os colegas ortopedistas, e esses pacientes podem chegar no pronto-socorro, como podem chegar no consultório. Sim. A dor óssea, as lesões ósseas são uma dos principais. Patológicas, né? Fraturas que não respeitam traumas específicos. Exato. A maneira de ocorrer a fratura também. E anemia são as principais. Sim. A lesão do rim e a hipercalcemia, né? O aumento do cálcio, elas são menos frequentes. Né? A gente pode ter alguns sintomas relacionados também ao cálcio, porque ninguém sabe que tá com cálcio aumentado, sim, né? Sim. Ter cálcio aumentado não é um sintoma, ele vai levar outros sintomas, assim como o rim também, que às vezes pode ser náusea, pode você ter uma prisão ali da urina, das fezes e não conseguir, então, ir ao banheiro adequadamente, confusão, tremor. Então, você pode ter alguns sintomas, mas lembrando que são sintomas, quando chega assim, são sintomas bem importantes, né? Sim. Não é um sintomazinho leve. Secundários a essa apresentação do aumento de cálcio ou da lesão do rim. E aí, pra gente fazer o diagnóstico, então, pode haver a suspeita quando tem esse acrônimo, né, que é o CRAB, que a gente acabou de falar. Mais a presença do componente monoclonal, né, que a gente vê num dos exames de sangue. Isso, mas aí a gente tem que buscar especificamente encontrar essa proteína doente. Então a gente são as eletroforeses de proteína sérica, eletroforeses de proteínas urinárias. O nome e o sobrenome a gente vê através de um exame chamado imunofixação sérica, imunofixação urinária, dosagem das imunoglobulinas, dosagem das imunoglobulinas. É muito importante fazer todos esses. Às vezes a gente vê alguns colegas pedindo só parte desses. E aí a gente não vai ter uma avaliação completa nem para o diagnóstico e também para depois segmento. Então, vale a pena realmente dosar tudo. Fazer a parte do sangue, a parte da urina, a parte que chama qualitativa, né? E a parte quantitativa para dar nome, sobrenome. E depois a gente também tem as ferramentas para avaliar a resposta. E lembrando que mesmo que eu encontre todos esses aparatos, eu preciso olhar a medula óssea, porque a categoria, para a gente categorizar mieloma múltiplo, existem cortes, né, que a gente tem que encontrar de plasmócito e etc. Então, vamos falar das perguntas, né? Quais são os exames? Bom, a gente já falou os exames de sangue, exames de urina, exames da medula óssea. Exames de imagem. Exames de imagem. E o exame de imagem vai variar muito, né? A gente tem vários tipos de exames de imagem para avaliar a parte óssea. O que a gente não deve fazer mais é o raio-x de esqueleto completo, apesar do raio-x ainda ser utilizado para os ortopedistas quando eles vão definir conduta ortopédica, então não é que... Mas não é para diagnóstico. Exato. Eles podem usar para definir fratura, para definir qual é o procedimento cirúrgico, etc. Então, às vezes, é muito interessante o paciente chega e te fala, eu vou pedir uma tomografia de corpo total, e aí ela fala, mas o ortopedista pediu raio-x, mas é que ele tá vendo um outro aspecto, né? São complementares. Exato.
Eu sempre falo que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então a gente precisa realmente ter um panorama. Como você falou, é muito comum o paciente chegar com uma eletroforese de proteína só alterada. Um exame só não vai definir. Eu preciso pelo menos dos 5 exames. E até porque, assim, séricos urinários. uma eletroforese alterada, ela pode vir junto de outras doenças. Sim, exatamente. Não só de mieloma. Reumatológicas, Não só de mieloma. Não, mesmo oncológicas, mesmo os linfomas, eles podem ter eletroforese alterada. Então também não falar eletroforese alterada é igual a mieloma, não é? E a gente tem dentro das discrasias dos plasmócitos o mieloma, mas também tem a gamopatia monoclonal de significado determinado, que veja que o próprio nome diz, ela pode ficar ali, ela pode não virar mieloma múltiplo, né? Então, tem mieloma que é o mieloma assintomático? Assintomático. Tem o plasmocitoma solitário, que é um tumor de células plasmáticas. Tem amiloidose. Exato. Tem POEMS. Tem TEMP. Então, assim, tem várias outras doenças que entram nas gamopatias. Mas o mieloma, sim, é a principal. Sim, com certeza. E tratamento, Thaís? Eu acho que, de novo, o tratamento é muito... eu sempre falo que mais do que generalizar, a gente tem que individualizar. Eu acho que essa é uma... Não dá pra gente conversar sobre tratamento e mieloma sem saber a idade do paciente, as comorbidades, qual é o tipo, sim, com certeza. qual a expectativa de vida, porque a gente tem que tentar definir o melhor tratamento para aquele paciente, não para todos, né? Nossa, e acho que assim, realmente mieloma é top 1 das doenças que mais evoluiu nos últimos anos. Porque ganhou muitas medicações. Sim, e nos últimos 10 anos, não foi nem tanto, né? Assim, há 10 anos a gente tinha pouquíssimo arsenal e hoje em dia é uma das doenças que tem maior arsenal em hematologia, arsenal terapêutico. E aí a gente tem ainda o transplante. O transplante, sim, ele ainda perdura em todas as últimas décadas. Lembrando que é o transplante autólogo, que é de você para você mesmo. Não precisa de doador. Mas ele não é para todo mundo, obviamente. Então, o tratamento, ele vai englobar várias medicações. É sempre uma sopa de letrinhas, o mieloma. E que bom que é assim, né? Porque a gente consegue abarcar uma doença plural de várias formas. E o transplante, que aí a gente precisa avaliar não só a doença, se a doença precisa do transplante, mas, obviamente, se a pessoa tem condições de ir para um transplante. Eu acho que um dado mais importante, cada vez mais, a gente caminha para o mieloma em tratamentos contínuos, né? Exato. Tratamentos que a gente sabe em que a gente vai continuar a maior parte do tempo com drogas em atividade. E aí, assim, uma das coisas que eu queria trazer, até de alento para os pacientes, para eles não ficarem também focados só no transplante. Porque também tem alguns pacientes que, quando você fala que ele não vai transplantar, ele fala, nossa, mas será que eu vou ter meu tratamento prejudicado? Vai mudar a minha sobrevida, né? Não necessariamente. Os tratamentos hoje são muito bons quando a gente não engloba o transplante. Então, se a gente optou em não fazer o transplante, é porque o transplante vai trazer mais toxicidade para aquela pessoa e que não vai agregar em resposta. E outros tratamentos são muito bons. O tratamento do mieloma ainda é uma jornada. A gente já começa a pensar a falar de cura com tratamentos... Mas em 2025 a gente ainda fala que é uma doença incurável, infelizmente. Exato. Então tem se avançado muito. Talvez daqui 10 anos, quando a gente fizer um novo episódio de mieloma, a gente possa falar que está sendo curada. Estamos caminhando. Bem mais rápido mesmo. Mas ainda é um tratamento contínuo. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai pensar que vai ser um tratamento contínuo, contra sobes e desces, né? Então, tratamentos mais intensos, depois tratamentos mais brandos e etc. E acho que outro ponto muito importante de falar do mieloma, como a gente colocou que ele vai acometer vários tecidos, etc., a gente precisa ter um tratamento multidisciplinar muito focado ali no mieloma, não só médico. Então, precisa ter, além das outras especialidades médicas, um nefrologista, por exemplo, um ortopedista, um cardiologista. Precisa ter dentista, fisioterapeuta. Até por conta de algumas medicações que a gente usa para os ossos, o físio, psicólogo, etc., que também entram muitas vezes no momento do transplante. E falando de sobrevida, que é uma das perguntas também, é muito variado. Não dá pra gente bater o martelo. De novo, é uma resposta dinâmica, isso vai variar ao longo do tratamento, às vezes não é diretamente relacionado ao mieloma, mas tem as outras complicações envolvendo, as outras doenças que também vêm junto, né, que o paciente já traz antes do mieloma mesmo, como pressão alta, diabetes. Até porque essa é uma doença muito complexo, né?
Mas aí eu acho que o alento que fica é que é uma doença, de novo, que melhorou muito o tratamento. Tem um arsenal de tratamento incrível, que é, eu acho que a doença que mais impactou em sobrevida recente, né? Ou seja, os pacientes vivem muito mais com qualidade de vida e que a gente passou desde de drogas-alvo, imunomoduladores, terapia celular, transplante. Então, assim, é uma área em franca ascensão. Então, há sim um caminho a ser seguido, há soluções para que a gente devolva esse paciente para a vida dele. E eu vou deixar 2 perguntas aqui que eu fiquei surpresa quando eu procurei, que as pessoas fazem e que a gente pode deixar de gancho para um próximo episódio e para próximos convidados também. Uma em relação à sexualidade e outra em relação aos direitos que os pacientes têm. E acho que diria mais que sexualidade, eu diria que é esse ser biopsicossocial, então devolver todos os parâmetros da vida dele, né? Trabalho, afetividade e tudo mais. Então, mais do que só focar em uma área, eu sempre acho que a gente tem que tentar devolver todos os aspectos, deixar a doença na mala do carro e que o paciente possa seguir a vida dele no carro normal, janelas abertas. Então, e abrir a mala só quando for no hospital mesmo. Então, eu espero que, na verdade, esse episódio seja só o começo de muitas perguntas e respostas relacionadas a mieloma e outras doenças oncológicas. E, como sempre, a gente espera vocês para muitos outros cafés. Estamos aqui à disposição. E deixem suas sugestões, suas novos dúvidas. episódios, novas dúvidas do Google, né? Que a gente está disponível para responder. Obrigada. Obrigada.